O nosso mundo está repleto de diferentes substâncias químicas, e para facilitar seu estudo, elas foram divididas em grupos ou funções químicas, que são conjuntos de substâncias que apresentam propriedades químicas semelhantes por possuírem estruturas parecidas. As duas principais funções químicas são funções inorgânicas e funções orgânicas. Antigamente, acreditava-se que as substâncias orgânicas eram aquelas que se originavam de organismos vivos, vegetal e animal, e as inorgânicas seriam as de origem mineral. No entanto, verificou-se que isso não era correto, pois grande parte das substâncias orgânicas pode sim ser sintetizada em laboratório. Então, hoje em dia, esses grupos são conceituados da seguinte forma: substâncias orgânicas correspondem àqueles compostos que derivam do elemento carbono. Substâncias inorgânicas são formadas por todos os demais elementos químicos. Agora que já conceituamos o que é uma função inorgânica, vejamos como se subdivide esse grupo e quais são as características que diferenciam seus compostos. Para isso, é necessário conhecer a teoria de dissociação iônica proposta por Arrhenius, pois ela é a base da classificação das funções inorgânicas principais. Em 1884, Arrhenius realizou vários experimentos para explicar a condutividade de algumas soluções. Ele descobriu que a condutividade elétrica das soluções dependia da existência de íons, que eram os responsáveis por transportar a carga. Arrhenius chegou, então, à conclusão de que as soluções iônicas transportavam corrente elétrica, porque os seus íons, que antes estavam em um aglomerado iônico, eram separados quando colocados em água. A esse fenômeno, ele deu o nome de dissociação iônica. Ele percebeu também que quando se colocavam algumas substâncias moleculares na água, ocorria o fenômeno da ionização, quando a água atua como reagente e formam íons positivos, os cátions, e negativos, os ânions. Baseado nesses estudos, Arrhenius observou que determinados grupos de substâncias inorgânicas liberavam os mesmos cátions quando colocados em água. Já em outro grupo, as substâncias liberavam os mesmos ânions. Observou-se que era possível dividir as substâncias inorgânicas em grupos menores ou funções inorgânicas, que ficavam sendo 4: ácidos, bases, sais e óxidos. Ácidos, substâncias que sofrem ionização na água, liberando como cátions somente o H+. Bases, substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único ânion a hidroxila, OH-. Sais, substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Os óxidos são a única função inorgânica que não baseiam sua definição na teoria de Arrhenius. Óxidos, compostos formados por dois elementos, sendo que o mais eletronegativo deles é o oxigênio. Ao olhar ao nosso redor, observamos a presença desses compostos, como por exemplo nos refrigerantes, com soda cáustica, leite de magnésia, sal de cozinha, gases liberados em uma combustão, entre outros.